Sejam bem-vindos ao Pop Doc! Aê! Animação! Não tô muito animado, não. Tô com não, hoje você tá animado, sim, que semana passada reclamaram que você estava muito calado, então hoje você vai entrar animado, não quero nem saber. O mínimo que você tem que entregar pra audiência hoje é animação, já que você ficou ausente no episódio da semana passada. E aí, é o seguinte, vamos abaixar um pouco o clima neste episódio, mas enquanto a gente não chega lá... Tá falando de animação, daqui a pouco tá falando de abaixar o clima. Mas a gente vai fazer o quê? É o tema que a gente começou o episódio. episódio. Felicidade porque a gente tá aqui, então tem que ter uma animação. Depois do tema a gente lida. É verdade. Então, pra chamar aí a audiência, pra retenção, pegar a retenção de público, vamos dar os nossos recadinhos, que é o seguinte. Temos agora TikTok. Então, isso mesmo que você ouviu. Porque a geração Z está no TikTok, Alexandre Santana. Então, agora temos TikTok também. Então, segue a gente no TikTok. Caso você seja millennium como Xande, um velho rabugento, aí você pode seguir a gente no Instagram ou no X. Falou a Rubinha do TikTok, No X não precisa seguir também, não. Eu tô cada vez menos a favor de redes sociais, sabe? Eu vou aqui fazendo a propaganda nas nossas redes, aí ele fala assim, gente, TikTok não precisa seguir, o X também não precisa seguir, ou seja, se depender do Xande, a gente não tem engajamento. Segue só no Instagram. @DocPopcast no Instagram, no Twitter também, no X, e aí no TikTok é pop.doc. Que a gente conseguiu arroba, no caso, porque no Instagram a gente não conseguiu. Olha. E aí, sempre classificando o nosso episódio, né, aí com 5 estrelas ou com a estrela que puder dar, seguindo a gente nas plataformas digitais pra você receber a notificação. Com a estrela que puder dar... tá, entendi. Ai, caralho. Ele já vai pra baixaria, meu Deus do céu. Não, é porque tem aplicativos que você pode dar uma estrela, tipo assim, favoritar. Eu já ia brigar com a estrela que puder dar o caralho. São 5 estrelas essa Ele já ia dar um esporro. Aí tadinho da galera que só pode favoritar assim com uma tem coisinha gente que só, só né? pode dar uma estrela. Quem não puder dar nenhuma estrela, dê outra coisa para o Xande Santana que ele aceita também. Não me dê nada. Eu não quero nada. Não quero não. Muito obrigado. E aí, você pode seguir a gente nas plataformas digitais que você recebe a notificação quando o episódio acabou de sair. Mas se você for ainda melhor, você pode apoiar a gente ou no Apoia-se ou na Aurelo. E eu acho mais gostoso quem apoia. Eu também acho, porque tem direito a episódios semanais aí em que a gente tem barbarizado. Inclusive, o último episódio falaram que a gente, de fato, soltou o verbo aí, que a gente barbarizou. E foi mesmo. Falamos coisas proibidas em 75 países. Então, se fosse vocês, acho que vocês estão perdendo tempo e não apoiar a gente e não ouvir a esses episódios exclusivos. Também acho que estão perdendo a oportunidade aí. Já estão o quê? Terceiro episódio? Vai pro quarto essa semana? Você tá perdendo a chance de que quando a gente for aí, quem sabe, o maior podcast do mundo, você falar, cara, apoio eles desde que eles não eram ninguém. Daí, quem sabe? Eu agora só vou responder na rua apoiador. Eu também. Quando a pessoa vier falar comigo, eu vou perguntar, você apoia o podcast? Se a pessoa falar não apoia, eu vou virar a cara. Exatamente. Alexandre, não sei o que, eu quero te beijar. Você apoia o podcast? Não vai ter beijo, amor. E se falar que apoia, pergunta se apoia nas duas plataformas aqui. Porra, caralho. Aí, ó, pronto. A seguidor agora vai estar feliz. A garantia de ganhar um beijo do Santana. É só você mostrar o boleto pago, entendeu? A confirmação Nossa, mas tá do fácil pagamento. assim? R$10 por mês? Dá um beijo? Sempre foi fácil Geralmente beijar é de graça. o Santana, né? Às vezes até menos que isso, né? Amigo, tem que partir do princípio que pelo menos agora ele tá oferecendo a boca dele aí e a gente tá ganhando dinheiro sem fazer muita coisa, entendeu? Só Gente, gravando aqui. É o Only Chance aqui, o Only Chance. Eu amo como ele é a nossa moeda de troca sempre, né? Eu não aguento com isso. Sempre. A gente aqui, a gente apoia, você pode ganhar um beijo, pode ganhar uma nude, pode dar alguma coisa pro chat. É sempre pra ele, coitado, né? Eu Mas acho tudo bem. importantíssimo. Objetificando homens negros. Pronto. Entendi. Milita. Tá bom. E agora vamos introduzir o tema. Agora, de fato, eu acho que a gente vai ter que abaixar o clima, né? Porque não tem como, né? A gente precisa até fazer um minuto de silêncio pra... Peraí. Deixa eu fechar a cara aqui e ficar um pouco mais sério. E aí, na última quarta-feira, né, a gente perdeu o Liam Payne, que ele faleceu de maneira trágica. Foi comprovado que ele tava com drogas no corpo e ele acabou caindo da varanda do hotel dele lá na Argentina. E foi muito trágico, eu acho que é sempre trágico perder um ídolo, mas principalmente um ídolo jovem e de forma tão repentina, eu acho que fica ainda mais doloroso. E cada vez mais a gente vê esse debate que está crescendo nas redes sociais. A gente tem visto a galera falando sobre o luto do fã, como é que isso pode ser sentido, não pode ser sentido. E aí a gente resolveu trazer um pouco disso para o episódio dessa semana. Pois é, né? O Liam, ele
faleceu aí muito precocemente, como o Levi já adiantou. Nas redes, obviamente, cada um reagiu de uma forma. Como o One Direction, ele tem muitas fãs, assim, muitas pessoas que cresceram ouvindo One Direction, né? Porque já vai fazer mais de uma década que a banda, do início da banda, e acho que, se não me engano, já tem uns 7, 8 anos que se separaram também, tem bastante tempo. Mas, enfim, essa galera que cresceu ouvindo One Direction, obviamente, rolou uma comoção, as pessoas sentiram. E isso gerou um debate, né? Até que ponto você pode sentir o luto em relação à morte de algum famoso? Até que ponto você pode parar, de certa forma, o que você está fazendo pra prestar condolências? Teve muita gente fazendo memorial, eu vi alguns vídeos nas redes, lá na Argentina, os fãs argentinos. Enfim. E eu vi alguns influenciadores também que foram muito criticados por falar que não fazia sentido você sofrer pela morte de alguém que você nem conhecia de perto. Por isso que eu acho que esse debate é importante a gente trazer aqui, né? Até que ponto o luto de uma pessoa que fez ali, de certa forma, parte da sua história, mas que, obviamente, você não tem uma relação pessoal, próxima, até que ponto esse luto pode ou não ser sentido? E aí eu queria saber mais ou menos qual a opinião de vocês sobre isso. Olha, eu acho um tópico muito delicado. Eu acho que quando a gente pensa... Pensando no Liam Payne em específico agora, eu acho que tem uma questão ali, que é o fato dele ter feito parte da adolescência e o crescimento de muita gente. Eu acho que ele fez esse movimento de formação de pessoas da nossa idade mesmo, sabe? De 30 a 25 por aí, são pessoas que quando estavam ali no início do One Direction, estavam com 18, sabe? 20... E então eu fico pensando muito nessa questão de que é um tópico sensível porque é de fato alguém que de alguma forma acompanhou o crescimento e a formação daquela pessoa quanto indivíduo, sabe? Acho que é isso, é parar pra pensar na trajetória do One Direction, quantas vezes, sei lá, vou dar um exemplo aqui qualquer, mas quantas vezes uma música do One Direction não traduziu um sentimento, não traduziu um afeto que você sentia, não traduziu alguma questão que você tinha na sua vida, digamos assim. Então, quando você tem uma pessoa, e aqui, quando eu digo pessoa, é artista, pode ser o grupo One Direction ou um artista indivíduo específico, quando você vê um artista que tá, querendo ou não, trazendo um lugar de conforto e identificação pra você, e eu acho que quando a gente para pra pensar nisso quanto comunidade queer, a importância de você se sentir identificado dentro de um meio, se sentir pertencente a algum lugar, quando você vê que uma pessoa que te ajudou a se sentir pertencente, te ajudou a passar por alguma situação da qual você não está sozinho, esta figura vem a falecer, eu acho que é de extrema coerência que você sinta, sim, a ausência, o falecimento daquela pessoa, a ausência dela. E, assim, não entra nem no âmbito de, tipo assim, mas o Liam Payne não fazia mais tantas músicas assim como ele fazia na época do One Direction. Ele não era mais tão presente, assim, da mídia. Mas isso não isenta ele de ter sido uma figura do qual fez parte da vida, de trajetória de pessoas que, em determinado momento XYZ da vida delas, de alguma forma, na voz dele, na arte dele, encontraram acalento e acolhimento. Então, eu acho que eu não concordo com esse tipo de gente que tem esse discurso de mas o artista morreu e não tem nada a ver com você tá distante, você não é contato pessoal. Pra mim, não existe esse lugar. Eu acho que quando você admira alguém, você tem essa afeição por uma pessoa, quer seja uma figura pública, um artista, um ator, que seja... Eu acho que você tem, sim, assim, 1000 aspas aqui sobre ter ou não direito de sentir aquilo, mas eu acho que é totalmente viável e compreensível você sentir aquela dor. E esse debate, ele até é um pouco ridículo, assim, quando a gente para pra pensar, porque cai naquele lugar de fiscal de luto, né? As pessoas ficam querendo fiscalizar se você pode sentir ou se você não pode sentir aquilo, e sendo que, na verdade, a única pessoa que pode decidir o que você pode sentir ou não é você mesmo. E como o Paulo falou, às vezes, em muitos desses ídolos, você cresce sentindo uma representatividade, uma representação dessas pessoas. Então, às vezes, não tá falando só sobre a arte da pessoa, o que já é uma coisa muito subjetiva e sentimental, quando a gente fala de arte, como cada um é impactado por aquilo, mas a gente tá falando também sobre, às vezes, a adolescência, sobre a infância, sobre como aquela pessoa impactou
na sua forma de crescer, nas suas decisões, enfim, nas suas escolhas. Até esse debate acabou crescendo tanto que até o Justin Bieber, ele chegou a publicar um vídeo no story dele em que falava sobre, ele lamentava sobre o Liam Payne, e o vídeo ele mostrava algumas imagens do Liam Payne e ele falava assim: você tem permissão para sentir o luto como fã, para amar alguém que nunca conheceu. Você tem permissão para admirar alguém por sua arte, para chorar, para sentir que uma parte sua foi embora. Porque mesmo se eles não soubessem o seu nome, eles mudaram o seu mundo. Então é isso, é mais sobre você, como você foi impactado por aquela pessoa, do que de fato uma outra pessoa vir apontar e dizer, não, você não pode sentir porque você nem conhecia ou ela nem te conhecia. Exato. Quê? É muito sobre como aquele artista fez parte da sua história, né? Eu acho. E quando vocês falaram aí dessa questão de ele ter impactado um público muito jovem, também toca num outro lugar. Eu fico imaginando, por exemplo, uma comparação meio nada a ver aqui, mas Xuxa, que é uma artista que impactou muita gente ainda na infância. Você vê hoje pessoas de 50, 40 anos indo atrás da Xuxa, chorosas, sabe? Você até não entende muito bem como é que essa pessoa tá tão emocionada assim, sabe? Mas aquilo ali toca realmente num lugar que remete à infância e isso é meio que pra sempre, né? As pessoas vão morrer com isso também. E o quanto aquela pessoa impacta na sua vida também, não só na infância ou na adolescência, ao longo da sua vida, né? Eu, por exemplo, eu me colocando em perspectiva, muito do que eu sou hoje, eu devo a ter gostado da Beyoncé ao longo dos anos. Então, assim, a minha carreira... Não que, tipo assim, se a Beyoncé existisse, eu não seria publicitário, sei lá, ou não teria um podcast. Não é só sobre isso. Mas o quanto... esse impacto, quanto você vai conhecendo coisas e quanto isso vai te moldando e vai moldando quem você é, e isso transforma a sua vida. Então, tipo, eu posso dizer que hoje em dia, tipo, a minha vida de fato, meu emprego, tudo que eu sou, meus sentimentos, como eu me descobri como uma pessoa LGBT... Assim, muita parte disso eu devo a Beyoncé especificamente, assim, nesse sentido. E não porque ela me fez alguma coisa, mas como a arte dela impactou a minha vida. Então, sim, eu tenho o direito de, quando a Beyoncé falecer, não quero nem falar sobre isso, mas eu tenho o direito de me sentir mal, de ficar triste e de lamentar isso. Aonde está escrito que eu não posso? Exato. Uma coisa que me chama a atenção... com relação ao Liam Payne agora, em específico dele, é porque eu acho que muitas pessoas que inclusive escutam a gente também devem ter passado por isso, que assistiram o programa do qual o One Direction surgiu, sabe? Então existe uma certa afinidade no lugar de construção da imagem do artista, sabe? Acho que até existe essa sensação em muita gente, tipo assim, cara, eu tenho, pra mim, quando você para pra pensar que o Liam Payne faleceu agora, que tá com 30, 31, ele tem a minha idade. Então, tipo, quando ele começou a carreira, quando ele surgiu no mundo, sabe? De, tipo, meio que aquela sensação de eu vi essa pessoa crescer muito mais do que aquele artista que surge do nada, que já tinha, sei lá, 2 álbuns e fanbase e depois de um tempo você conheceu. Mas eu acho que existe também um pouco desse lugar com relação a ele, porque a gente viu ele crescendo desde muito cedo, desde muito novo. Inclusive, eu tava comentando no Uns Queridos que tá indo ao ar, no dia que esse episódio também tá saindo, sobre o fato de que a gente teve muitas declarações a respeito do fato do uso excessivo de drogas e de bebida dele. Ele já tinha falado também em outras entrevistas sobre esse tema também. Então é uma situação que me chama até a atenção ver que mais um artista que é jovem, que foi jogado para o estrelato muito jovem, encontra, né, tanto no álcool como diversos outros artistas que inclusive a gente vai ver daqui a pouco nessa lista, que vão encontrar no álcool e nas drogas, infelizmente, um refúgio, e através desse refúgio cai na excessividade e vai para esse lugar onde acontecem essas fatalidades. Então é muito doido parar pra pensar que é um artista novo a esse ponto, de que a gente tem a sensação de que, putz, vi crescendo. E tem um ponto triste. Interessante nisso que você falou, que eu acho que também esse debate, ele surgiu também pelo fato das pessoas descredibilizarem os sentimentos de pessoas mais novas. E eu sinto que, por exemplo, quando o Silvio Santos faleceu, há pouco tempo atrás, enfim, ele tinha 50 anos de carreira, eu acho que eu não vi ninguém levantando a pauta de que você não pode ficar chateado, de que você não pode lamentar a morte de uma pessoa que fez parte da sua vida durante 50 anos. Agora, por ser uma pessoa jovem, e aí a gente tá falando de crianças e de adolescentes, enfim, de pessoas mais novas,
tende-se a sociedade a descredibilizar essas pessoas de que elas não podem... é só adolescente, tá só choramingando. E às vezes, hoje em dia, pessoas que, enfim, viveram isso na adolescência e são vistas como adolescente, entendeu? Tipo, acho que tem esse lugar de, é só um ídolo teen, sabe? Não é nada demais. E sendo que não. Assim como, sei lá, o Silvio Santos teve a importância afetiva pra mim, por exemplo, porque eu lembro da casa da minha avó de quando eu era criança e isso me fez ser impactado da morte dele de uma forma, pra uma outra pessoa que acompanhou o trabalho do Liam Payne durante a infância e adolescência toda, vai sentir da mesma forma. Tem algum artista nos últimos anos que faleceu que vocês acompanhavam, que teve um impacto grande em vocês? A Naya Rivera. Eu fiquei muito triste quando ela morreu. Eu fiquei uma semana bem mal, assim. E eu nem tava esperando que ia ficar tão mal. Porque, assim, eu acompanhei Glee ali na minha adolescência também. Sempre fui muito fã e ela era minha favorita em Glee. Mas, aquela coisa, eu não acompanhava a Naya Rivera cotidianamente. Eu não sabia o que ela tava fazendo, sabe? Nem nas redes sociais. Mas esperava que ela lançasse alguma coisa ainda musicalmente. Ela chegou a lançar um single ou outro, mas não foi pra frente. Eu esperava também que ela aparecesse em alguns filmes, também não aconteceu. Mas, quando ela faleceu, que foi de uma maneira bem trágica também, né? Bem inesperada, eu fiquei muito triste, assim. Me pegou muito, assim, aquela sensação de tipo... Nossa, essa pessoa ainda podia fazer tanta coisa... Ela tinha tanto a entregar, a oferecer e faleceu. Então, essa foi uma morte trágica que me pegou um pouco. E a Marília também, mas não era nem por ser fã, mas a forma como tudo aconteceu e o impacto que a Marília tem pra cultura brasileira, assim, nos últimos 10 anos, foi também, me pegou de um lugar, assim, bem, bem específico. O da Marília eu lembro que foi foi um dia que ninguém esperava. Eu acho que o Brasil ficou... Eu também... Acho que é a mesma coisa que o Xande, assim, eu não costumava ouvir Marília, assim, não era uma artista que... Enfim, eu acho que o Brasil inteiro ouvia ela, mas não era uma artista que tava nos meus favoritos ali de ficar ouvindo. Mas, ao mesmo tempo, eu acho que como foi tão trágico e do nada, e ela tava mudando o direcionamento da carreira dela, a gente tinha visto ali algumas coisas interessantes, eu acho que ela tava ficando talvez até um pouco mais pop, assim, não mudando, não saindo do sertanejo, mas acho que crescendo ainda mais, ela tava, assim, voando cada vez mais e mais e mais e mais. E aí, quando você vê esse ídolo sendo interrompido por uma tragédia, principalmente, que eu acho que tem dois lugares. Eu acho que tem o lugar da pessoa que marcou muito, que é, tipo, o Silvio Santos, Hebe, que é uma pessoa, tipo, muito, muito grande, ficou muitos anos, que eu acho que vai ser a Xuxa, muitos anos na mídia, e tem as pessoas que morrem de forma trágica. Tipo, jovens e de uma hora pra outra, pum, sumiu. Que é aquele acidente que ninguém espera, que é realmente uma coisa que... que o Ayrton Senna também, por exemplo. Eu acho que tem uns ídolos assim que o Brasil para, porque... O Brasil não, né? O mundo para, porque justamente é de uma forma muito trágica e de uma hora pra outra, sabe? Eu acho que de todos dos últimos anos, o falecimento que mais me marcou foi o do Michael. O do Michael, pra mim, me deixou muito mexido, porque eu sempre, desde novo, antes dos 9 anos de idade, eu já era muito acostumado a ver DVD, ver clipe, e minha mãe tinha álbum dele, e eu adorava o Michael Jackson. E eu acho que foi uma das coisas que mexeu muito comigo, porque o fato de eu gostar de dança hoje em dia, eu atrelo muito a ele. Foi a partir de clipes do Michael Jackson, e eu virar pra minha mãe e falar assim, mãe, eu quero dançar igual a ele. Que eu comecei a frequentar a escola de dança. Então, foi um falecimento que, enfim, ali, principalmente na época, né? Eu tava na escola, não tava esperando, a notícia chegou do nada, inclusive chegou através de uma amiga minha que era muito fã do Michael também. E eu lembro que quando a gente recebeu a notícia, a gente ficou meio que sem reação, assim, sem entender o que tava acontecendo. Tipo assim, como assim ele morreu? Acho que muito também pelo lugar de uma figura... emblemática e atemporal, sabe? Tipo, de parecer uma persona que, sabe, parece que nunca vai morrer. É tipo, sei lá, quando a Hebe faleceu, que eu tinha um pouco dessa mesma sensação de que era uma figura tão marcante da mídia, uma figura tão grande na televisão brasileira, e quando, tipo, eu falei, mas como assim? Sabe? Tipo, parece que não cabe nessas grandes figuras históricas do audiovisual, parece que não cabe a elas, tipo você não pode morrer, não pode, não faz sentido, como é que é isso? Então, eu acho que foi a primeira vez que eu me deparei com esta sensação de ver uma figura que, sabe, nunca cogitei na minha vida que pudesse acontecer uma fatalidade, apesar de ser um ser humano, né, ser uma pessoa, mas a imagem da pessoa era tão emblemática na minha vida, e pra mídia, e pra história, e pro mundo como um todo,
que ficava nesse âmbito até quase que sobrenatural de, tipo, não atrelar a morte a essa pessoa. Então, quando o Michael faleceu, pra mim, eu lembro que eu fiquei completamente arrasado. Sempre tive DVD, sabe aquela coisa de criança dentro de casa que fica pedindo pro pai dar play no mesmo vídeo do YouTube, no mesmo VHS, no mesmo DVD? Então, o meu era aquele DVD History do Michael Jackson, desde 2001, quando surgiu a primeira versão, e, enfim, inclusive piratas também do mercado paralelo. Eu acho que era do tipo que eu sempre dava play, sempre assistia pelo menos uma vez por semana. Então, acho que foi muito estranho perder aquela figura que pra mim era eterna de alguma forma. Pra mim eu senti esse impacto parecido quando a Whitney faleceu. Porque eu fui uma criança que cresci com muitas influências da minha mãe, né, de divas. Já contei isso aqui algumas vezes e eu consigo me lembrar, inclusive quando eu boto essa música pra tocar até hoje, eu me arrepio, que é My Love Is Your Love, e não é a versão original, é a versão remix que ela tem de um álbum, Whitney The Greatest Hits, que a minha mãe tinha no carro dela, e ela me buscava sempre na escola, e eu sempre pedia pra botar essa música, e minha mãe sabia que eu gostava, ela botava, tipo, no máximo. Então a gente ia dançando aquela música, e aí além dessa música, como era um álbum de Greatest Hits, acabou que eu conheci a carreira da Whitney toda naquele álbum, né? Então a gente ouvia muito. Então, quando ela faleceu, foi uma época que eu estava acompanhando a volta dela, então eu passei pela ansiedade do I Look To You, de que ia vir um álbum, as primeiras divulgações, as primeiras lives, a apresentação em premiação. Vi ela voltando, então eu que tinha passado por todo aquele momento difícil da carreira dela, que, enfim, a gente não tinha muita certeza se ela ia conseguir voltar, ter vivido a volta dela, por mais que tenha sido curta, a gente criou uma esperança ali pra quem era fã do tipo... Cara, ela vai voltar, ela vai fazer vários álbuns e vários turnês, sabe? Vai ser um momento de glória. E eu fiquei tão feliz e tão emocionado quando ela cantou I Look To You pela primeira vez. Foi a coisa mais linda. E aí, logo depois, veio a notícia do falecimento dela. E aí foi um pouco esse lugar que você falou também, de você... Principalmente por ter essa... Que eu acho que aconteceu também com o Michael Jackson, né? Que ele tava preparando a turnê, acho que era This Is It. E aí chegou a sair o documentário, então, tipo, era meio que esse lugar, assim, o artista vai voltar, e aí, de repente, não, ele não só não vai voltar, como ele não vai voltar nunca mais. Exato. Então te traumatiza. Era literalmente ele preparando a turnê final, sabe? Tipo, depois dessa turnê não vou mais voltar aos palcos, era essa a intenção da turnê. Então, ir ao cinema, inclusive, ver o documentário, tipo assim, ver que ele tava preparando aquilo tudo, tava todo aquele ensaio, já tinha... corpo de balé, já tinha estrutura de show, já tinha tudo, e de repente, tipo assim, não, isso não vai acontecer mais. Inclusive, foi uma coisa que doeu muito, sabe? É meio triste. Você, de fato, no documentário, inclusive, você acompanha uma certa degradação de saúde, você vê que ele tá bem mais debilitado do que, enfim, nos anos anteriores, mas você vê que você ainda via uma certa energia, mas principalmente uma vontade de, tipo, quero apresentar esse último show, sabe? Eu quero estar nesse palco. Inclusive, eu acho que é a minha maior dor quando eu penso em artistas que eu amo, que escutei, que gosto e tudo mais. Eu acho que a maior dor é saber que eu nunca assisti um show do Michael Jackson ao vivo. E nunca assistirei. Porque o show que eu iria assistir, pois já tinha mais idade, que, né, falei, porra, ele vai fazer uma turnê, vou assistir. Era This Is It, que acabou não acontecendo. Pois é. Isso aconteceu comigo com um artista que eu gostava muito também, por incrível que pareça. Que era o Chorão. Eu tinha um show pra ir dele aqui em Salvador, eu deixei de ir. E logo em seguida ele faleceu. Eu fiquei bem triste com isso, porque nunca mais terei essa oportunidade de assistir o Charlie Brown Jr. Apesar de não parecer muito, né, com a minha persona. Era um artista que eu curtia mas bastante. Eu acho que naquela época, acho que era meio que o efeito Marília Mendonça, assim, né? Eu acho que todo mundo meio que gostava de alguma forma. E foi uma morte muito precoce, então chocou todo mundo. Eu acho que pega nesse lugar, assim. Eu lembro. Foi mais um que faleceu muito, muito novo, né? Muito novo, né? Duas mortes que aconteceram no ano passado e eu tive que lidar com elas de uma maneira um pouco diferente e até no âmbito profissional. Foi a primeira vez, inclusive, que eu tive que falar disso profissionalmente, que foi a morte da Tina Turner e da Rita Lee. As duas aconteceram em maio do ano passado e foi muito doido porque era um momento, inclusive, que eu estava fazendo o Papel Pop News. Então a gente tinha que lidar com muita notícia da cultura pop ao vivo. Então foi a primeira vez que eu tive que fazer uma cobertura jornalística ao vivo para falar do falecimento de figuras que eram tão grandes, tão imponentes e importantes assim para
pra cultura mundial e brasileira, principalmente. Então, acho que foi um momento muito delicado. Eu lembro que o da Rita Lee foi logo nas primeiras semanas que a gente começou a fazer ao vivo. E eu tive que apresentar com o Fê, e ele, tipo, tava muito emocionado, porque ele, muito mais do que eu, inclusive, ele, boa parte da adolescência dele, ele cresceu escutando Rita Lee. Então foi muito diferente, sabe? Ter um lado... Porque tem isso também, né? A gente tá falando muito sobre o lado de fã de cultura pop e tudo mais, mas existe esse viés também do jornalista e da pessoa que é comunicadora sobre pop, de tratar um pouco sobre esses assuntos. E foi a primeira vez que eu estive nessa postura de ter que transmitir uma mensagem, sabe? Óbvio que a emoção ali, ela toma conta, ela não é uma coisa que a gente também... Não é um jornal nacional, que a gente precisa ser mais apático, 1000 aspas aqui, porque nem eles são. Mas foi muito delicado, e foram mortes que eu acho que tiveram uma comoção muito grande das pessoas pararem e pensar que, tipo, caralho, esses artistas gigantes se foram, sabe? E a da Tina Turner ainda mexeu comigo porque eu tinha ido numa exposição aqui em São Paulo, no MIS, há 2 semanas antes dela falecer. Que era uma exposição em homenagem a ela, que tinha várias fotos exclusivas de bastidores dela, de show, de figurino, sabe? Várias coisas de arquivo dela. E eu tinha ido assim, falei, vou lá ver a exposição dela, não sabia o que esperar, e eu fiquei muito maravilhado, tirei foto, fiz vídeo, tudo, e de repente eu falei, caralho, acabei de conhecer um pouquinho mais dos bastidores da vida desse artista, e foi, sabe? Parando pra pensar, assim, eu tive a Whitney, mas eu acho que o Michael também, eu senti de uma forma muito... Acho que o que eu mais senti foi a Whitney, mas eu acho que principalmente essas mortes que eu senti de ídolos do pop foram mais no sentido nostálgico, assim, de eu ter vivido aquilo, ter contato e tal, mas eu não tive, graças a Deus, não tive ainda nenhuma morte de um ídolo que eu tenha acompanhado muito e ele tenha falecido e eu tenha ficado, assim, mal, assim, bizarramente, por qualquer, tipo, ou porque eu não esperava, ou porque ele já tava velho. Até com a Elza Soares, assim, tentando lembrar, assim, de ícones que faleceram, assim, não teve nenhum que eu gostava muito, 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 muito. O que mais perto, talvez, que eu chegaria, que não é da música, foi o Paulo Gustavo, assim, mas não teve nenhum ídolo, graças a Deus, até hoje, que, tipo, é muito, muito, muito meu ídolo, que eu tenha vivido muito, e ele faleça e eu tenho que viver esse luto. Eu nem sei, inclusive, como é que vai ser. Espero viver, né? Porque a outra opção é péssima. Então eu espero viver isso. Pelo amor de Deus. Mas não sei como seria. Foi interessante, Paulo, citar a Rita Lee, porque eu acho que ela entra num outro lugar, assim, que... Óbvio que toda morte, ela é sofrida e a gente vai sentir de alguma forma. Mas entra também num lugar de pensar que foi uma pessoa que venceu a luta que ela tinha contra as drogas, que venceu o próprio machismo da época, tudo que ela passou na vida dela, e que faleceu já numa idade avançada, amada, perto da sua família, com uma obra irretocável. Então eu acho que também entra num outro lugar, porque, por exemplo, quando eu penso na morte da Naya Rivera, que eu citei de exemplo, fica aquela lacuna, aquele vazio, por achar que ela poderia ter feito muito mais ainda na carreira dela. Sim, com certeza. E eu acho que é a mesma coisa do Liam, que os fãs do Liam devem estar sentindo. Acho que é a mesma coisa quando a gente pensa na Marília, que era uma pessoa que estava no auge da carreira. Mas quando a gente pensa em Rita, não. A gente pensa que ela fez tudo o que ela queria fazer, tudo que ela podia ter feito. E o legado dela vai permanecer, sabe? Então eu acho que bate num lugar um pouco diferente. Dá um conforto, Uma né? coisa que me chamou a atenção agora, você comentando isso, me fez lembrar do falecimento de outro artista, que é o David Bowie. Eu tenho a ligeira sensação de que o David Bowie e a Rita Lee, em certa medida, eles... a grosso modo que eu vou dizer isso, tá, gente? Eles meio que prepararam suas fanbases para isso, sabe? Eles se despediram de suas fanbases de certa forma. Quando você para ler os últimos livros que a Rita Lee escreveu antes de falecer, da autobiografia dela, tem esse viés. Quando você para escutar, principalmente o Black Star, que foi o último álbum do David Bowie, tem diversos fãs que falam sobre isso, de como parecia de que em algumas músicas ele sabia que ali era o último projeto dele. Enfim, eu acho que talvez essa sensação que a gente tem, que esses artistas que são um pouco mais velhos, né, que partiram com um pouco mais de idade, a Tina Turner acho que também entra um pouco nesse lugar, mas que ela já estava mais afastada dos holofotes, já estava vivendo uma vida muito mais reclusa devido à idade dela também. Eu acho que esses artistas mais velhos, eles batem num lugar diferente
de que tem muito mais a ver com o legado do que eles fizeram, que é um pesar, que é uma pena que eles partiram. Porém, eles saem de um lugar que é tipo, fiz o meu trabalho, sabe? Entreguei o que eu precisava, entreguei o que eu queria, fiz o que minha arte me permitia fazer. Essa sensação que eu acho que quando eu olho pra David Bowie, Tina Turner, Rita Lee, é mais ou menos nesse lugar que me vem na cabeça. E, assim, e falando de alguns artistas até que eu consigo pensar que não faleceram, mas que também têm conseguido, não vou dizer de se despedir, porque a gente nunca quer dizer adeus, mas que tem, por exemplo, a gente teve o Gilberto Gil agora iniciando sua última turnê, né? Anunciando sua última turnê como de shows. O Milton Nascimento, que se aposentou, mas ainda continua fazendo música, porém não faz mais shows. Então, tem um outro lado da gente pensar que por um viés também é um conforto. A gente vê que um artista viveu tanto e tem a oportunidade de se aposentar. Sim. E sabe, tem o seu legado reconhecido ainda em vida. Eu penso muito sobre isso, assim. Principalmente quando eu penso em artistas negros, não só na música. Quando eu penso, por exemplo, em Zezé Mota. Quando eu penso em... Cara, esqueci o nome dele agora. Antônio Pitanga. Essas grandes lendas da cultura brasileira, sabe? Tony eu fico Tornado. pensando... Poxa, Tony Tornado. É importante que esses artistas eles sejam homenageados e reverenciados em vida ainda. E que eles tenham a oportunidade mesmo de se aposentar. De falar, não, isso aqui foi o meu legado, isso aqui é o que eu deixei. Olhar pra trás e ter orgulho disso e ser reconhecido por isso, sabe? Esse lado também é importante. E a gente não pode deixar de falar. Sim, meio que a gente tá vendo agora também acontecer com a Fernanda Montenegro, né? Esse lado de exaltação em vida mesmo, que é muito importante. Sim. E que quando a pessoa morre repentinamente jovem, como por exemplo no caso da Amy Winehouse, que foi lá em 2011, mas eu lembro até hoje também como é que foi o choque. Eu não acompanhava, assim, não tinha os hits e tal, mas não era uma artista que eu super acompanhava, mas eu lembro o choque que foi pros fãs, e o choque não no sentido de que ninguém esperava que ela fosse falecer, porque ela já não estava numa fase boa, mas o choque no sentido de, tipo, cara, ela se foi, ela tinha tanta coisa que ela podia fazer ainda, sabe? Ela faleceu tão jovem, ela faleceu acho que com 27, né? Que ela Sim, ela é do grupo dos 27. Dos 27, pois é. E aí fica esse lugar do, poxa vida, sabe? Não acredito que ela se foi, ela tinha tanta coisa ainda que ela podia fazer. E não num sentido capitalista de venda da coisa, não, mas no sentido artístico mesmo. Uma pessoa que tinha tanta sensibilidade, sabe? Pra música, pra arte, e falecer cedo, assim, é uma perda muito forte e irreparável. Por outro lado, da era que a gente tá vivendo, eu acho que teremos aí ainda muitas discussões nos próximos anos sobre até que ponto a imagem desses artistas que faleceram, ela pode ser explorada. Sim. Recentemente tem mais ou menos um ano isso. Um comercial de uma marca de automóveis. Verdade. E tinha a Maria Rita cantando Como os Nossos Pais. E aí ela vira e tem a Elis Regina num carro cantando Como Nossos Pais pra ela. O comercial foi feito por inteligência artificial. E isso gerou uma grande discussão na internet sobre até que ponto explorar a imagem de um artista que faleceu é viável, sabe? E pensando também ali que tinha autorização da família, porque obviamente a Maria Rita estava participando, Exato. Teve o aval da família, mas as pessoas ficaram, nossa, eu achei isso bizarro. Eu achei isso muito escroto. E do outro lado, teve gente falando, não, eu achei isso muito emocionante, me tocou num lugar profundo, assim. Ver mãe e filha cantando, mesmo sabendo que aquilo ali não é de verdade. Sabe? Então, eu acho que a gente tem muita coisa pra discutir ainda sobre isso. Há uns anos atrás, a cultura pop inventou de fazer hologramas com artistas que faleceram. Ainda bem que diminuiu essa graça. Puta que pariu. Sim. Fizeram até eu lembro de uma apresentação da Whitney com a Christina Aguilera. Uma premiação. E aí não deu muito certo esse teve uma do Michael também, que eu lembro que fizeram. Não acho legal. Não acho legal. Eu sou do time que é contra isso. Mas o que me assusta, eu acho que desse comercial, e pra mim ficou de muito... Não ficou de bom tom. É quando você tá atrelando uma imagem de uma pessoa que faleceu, uma imagem de uma artista, e principalmente da Elis, sabe? Uma artista extremamente política, e você me envolve a imagem dela póstuma com relação a uma venda, sabe? É comercial, Entendi. É pra você vender uma marca, é pra você vender um produto, e fica muito naquele lugar. Eu vi muitas pessoas falando disso. Será que se a Elis estivesse viva, ela ia aceitar fazer um comercial pra vender tal produto, XYZ,
e ela sendo uma artista que era, sabe, extremamente politizada. Então eu acho que pra mim fica feio nesse lugar. Aí você para e pensa na figura da Elis Regina, pensando nessas questões, e fala assim, será que ela ia querer tá atrelada à imagem de uma marca dessa? Então, pra mim, me soa muito feio, não me soa rude e até um pouco ofensivo que marcas estejam interessadas em trazer isso de volta. Eu acho que, sei lá, pra mim teria tocado num lugar muito mais... como é que eu vou dizer? Mais acalentador, sei lá, vou usar esse termo. Se fosse, não sei, a Maria Rita, ela, a partir da arte dela, querendo fazer uma música junto com a mãe, sabe? Tipo, alguma coisa desse sentido. E ela faz um clipe, não na intenção de venda de marca, sabe? Não na intenção de venda de produto. Então, acho que se fosse esse reencontro de, sei lá, um clipe da Maria Rita, em que ela resolve, através de inteligência artificial, trazer a mãe dela ali pra, enfim, fazer a arte dela que ela queria fazer, aí eu acho que é um outro lugar. Sabe? Aí eu acho que é um pouco diferente. O que pra mim ofende é nesse quesito. Trazer a imagem de uma pessoa que já faleceu pra você vender a porra do teu produto, sabe? Quando a gente fala de morte é sempre uma questão delicada e principalmente quem fica com os direitos dessa pessoa, né? Eu acho que é um debate, na verdade, que a gente nunca vai chegar a nenhuma conclusão, porque vira e mexe, isso acaba acontecendo. Aconteceu recentemente com o Spotify da Marília Mendonça, né? O festival This Is Marília, o This Is Marília. Eu acho que de tempos em tempos, e eu acho que com a inteligência artificial isso ainda vai piorar, porque acaba que no final fica na decisão de quem tem os direitos daquela obra. E aí é isso, o artista não tá mais aqui pra opinar. Então, teve a questão do álbum póstumo ali do Michael Jackson também, que gerou todo aquele debate. Sim. Inclusive, uma artista que eu acho que se falecer, sei lá, daqui a 20, 30 anos, no mínimo, que vai ter material pra álbum póstumo é a dona Beyoncé, porque ela faz 300 músicas, ela descarta 200, ela mas lança a bicha 10. Ela é tão controladora que ela com certeza já tem um contrato, a cláusula toda certinha, ou ela proibindo tudo, ou então liberando o que ela quer. Ela vai ser, se pá, ela vai ser igual o Prince, se ela for esperta. Que não tem direito de lançamento de qualquer coisa. Principalmente porque o que me chama atenção, e aqui fica pros fãs de cultura pop, uma vez falaram isso pra mim, acho que foi até o Fê que falou isso pra mim, justamente sobre o Prince. Ele falou assim, cara, o Prince com toda certeza, ele deve ter aí material pra lançar uns 4 álbuns póstumos, sabe? E aí que fica aquele questionamento, se o seu artista, em vida, olhou pra aquele material e não achou dele bom o necessário para que ele fosse lançado dentro de um projeto, por que alguém vai meter a mão pra botar depois, sabe? Mas aí a gente não sabe. Às vezes, se, por exemplo, sei lá, a Beyoncé... Amigo, a maioria das músicas são descartadas. É tipo, por exemplo, Beyoncé descartou tal música. Se ela descartou tal música, é porque ela não queria. Às vezes ela descartou porque não era o momento de lançar ou não cabia naquele projeto. Amigo, não necessariamente porque ela não quis aquela música. Não acho que... Agora, por exemplo, tô falando do Prince. O Prince tá fazendo música desde os anos 60. E aí? Você vai me dizer que durante 30 anos, de todos os 400 milhões de álbuns que ele lançou, as músicas que ele fez ele descartou, era porque não tinha o momento certo? Ou porque ele achava que a música... legal, bacana, mas eu não acho que tem que ser lançada, não. Você entendeu? Eu acho que vem muito mais desse lugar do artista que às vezes não quer utilizar tal música para ser lançada. Acho que sim, pode cair nesse lugar de... às vezes não é o timing certo para essa música, mas também pode cair nesse lugar do tipo, a música não era legal, ele não gostou e não lançou. Mas vem alguém que tem direito autoral sobre as músicas dele e fala assim, vamos lançar essa música aqui, ó. De repente era uma música que a pessoa tinha gravado e nem queria mais que fosse lançada pro público. E aí quando essa chave virou na minha cabeça, eu falei assim, realmente, né? Não tem porquê. Eu sou a favor da Beyoncé de vazarem clipes de Put in a Love Song. Deus me livre, a gente vai se arrepender tanto de ter pedido isso. É melhor que não lance. Quando esse clipe sair, a gente vai falar assim, nossa. Eu sou sempre a favor de, independente do contrato, que eu acho que é de bom tom você consultar a família. O problema é que muitas famílias não têm o bom senso, né? Mas eu acho que às vezes... É porque minha opinião seria, cara, pergunta à família, se a família liberar, tudo ok. Mas o problema é que muitas famílias não têm esse bom senso, elas vão pensar só no dinheiro. Então, eu não tenho uma opinião muito formada. Eu acho que cada caso é um caso, cada artista é um artista, como ele viveu, se ele morreu cedo ou não morreu cedo. Eu acho que, assim, é um debate muito amplo pra gente simplesmente falar, não, eu sou contra a inteligência artificial, sou contra o álbum póstumo, acho que o que o artista fez tá feito e acabou. Eu não sei, às vezes eu olho também no olhar do fã, cara, às vezes não era o momento dela lançar aquela música ou aquele projeto, mas ela
queria lançar, estava guardada ali para algum momento ela lançar. E, enfim, eu entendo todos os argumentos que o Paulo deu, mas também, se a gente tem tecnologia para hoje em dia utilizar isso, tipo, com o aval da família, com um respeito, não de um lado capitalista de vender, mas de um lado de artístico, por que não? Então, não sei, assim, eu acho que é um debate amplo, sabe? Eu realmente sou contra. Realmente, negacionista. Você é negacionista. Eu sou negacionista da inteligência artificial. É porque eu acho muito doido, porque vem num lugar, tipo assim, a gente tá falando de arte. A arte é sobre a mente da pessoa, é sobre o criativo do que a pessoa traz. E, tipo assim, a pessoa não tá mais aqui. É tipo, por exemplo, o Michael Jackson. O Michael Jackson tinha versos gravados que o Drake resolveu comprar pra lançar uma música junto com ele. Sabe, tipo... Que processo que criatividade existe do Michael ali naquela música, a não ser as letras e tipo assim, o Michael em vida gravaria Será com que Drake? ele ia querer gravar com Drake? Você entende? Então, tipo assim, é um lugar muito capitalista, sabe? E é por isso que me incomoda, porque não é mais sobre a arte da pessoa, é sobre o dinheiro que aquilo vai me trazer depois. Isso, porque eu fico pensando também, se, por exemplo, tudo bem que hoje em dia o holograma ainda não tá avançado como... um dia vai estar, mas eu fico pensando, se você tivesse a oportunidade de ver um show do Michael, tipo, mais realista possível, você não ia querer ir? E não pelo sentido capitalista de pagar, mas de viver aquela experiência? Você como fã? Não. Acho que não, amigo. De verdade. Acho que não. Mesmo, tipo, na perfeição, assim, como se fosse o Michael ali. Não, eu acho que valeria muito mais, o que me chamaria muito, por exemplo, me chamaria muito mais atenção um tributo exibição ao Michael Jackson. um tributo ao Michael Jackson, artistas cantando músicas do Michael. Acho legal. Ou se fosse pra assistir o Michael de alguma forma, sei lá, uma exibição no cinema, sabe? Da captação de alguma turnê, em uma qualidade foda, com áudio foda. E é isso, eu acho que... Eu também sou meio assim. Eu acho que essa pegada iria me emocionar muito mais do que olhar os pixels ali realistas. Eu também acho que a gente meio que é uma geração que não aprendeu a superar as coisas, né, gente? Se o seu ídolo faleceu, você vai ter o material dele que ele lançou em vida, o que ele fez pra relembrar, mas também não dá pra gente ficar esticando muita corda. Porque aí a gente cai num lugar de querer reviver uma parada que não tem como, sabe? Não tem como. E a gente precisa superar coletivamente as coisas também. Aí fica o outro lado da moeda, sabe? Não dá pra querer ficar lançando agora, a essa altura de 2024, o álbum de Michael Jackson. Sabe? Exato. Não tem como, não tem condição. Exato. Tem que viver as fases do luto também, né? E a aceitação é uma delas. Aceitação é uma delas, né? É uma delas. Eu queria perguntar pra audiência se vocês são contra ou a favor de álbuns póstumos, de lançar material póstumo aí do seu ídolo, e qual foi a morte que impactou muito a sua vida de alguma forma, de alguma maneira. Responde aí nos comentários. É isso, meus amores. Bora pras indicações da semana. Tiveram vários lançamentos. Ai, já vi que anotaram aqui que... O quê? Vai, não, começa aí. Não, nem fui eu que anotei essa daqui, mas eu vou dar essa... Porque eu tô... Gente, eu tô o maior K-popeiro surrando o Paulo. Nunca na vida. Porque eu estou dando todas as dicas de K-pop toda semana. E aí queria... Tá, sim. Gente, foi eu que dei a Jenny e a Alissa semana passada. E essa semana vou dar aqui APT... do Bruno Mars com o Rosé. Bruno Mars tá fazendo de tudo pra pagar a dívida que ele tá aí, e aí está lançando feat. A dívida dele de Las Vegas enorme. Tá dando certo, né? Ele porque fazendo... ele tá, eu acho de fato. Em 2 ou 3 no Spotify, agora só tá atrás do The Weeknd. Sim. Não me engano. Ele tá em turnê pelo Brasil, lançou o feat com a Lady Gaga, agora lançou com a Rosé, e eu tô amando, assim, eu acho que inclusive todos os artistas deveriam ter dívida de jogo, que o meme, isso é dívida de jogo? Do caso do Bruno Mars, ele é mesmo. Tá funcionando, então, sabe? Funciona, que faz o artista trabalhar, então... Que todos os artistas... Porque eu amei essa música, amei o clipe, achei super fofinho, simples, mas na medida. E adorei, tá super hitando no TikTok, a galera tá super entrando no clima. Eu acho que vem aí um grande hit, mais um grande hit dessa era do Bruno Mars, que até então não tem nada, ele tá né? Com, assim. Por enquanto, ele tá com a música da Gaga nos charts aí da Billboard, os caralho. E aí tem gente dizendo que essa música nova aí dele tem chance de chegar próximo. Não, a música já foi super bem, foi o maior debut de uma música, acho que do K-pop... em todos os tempos, alguma coisa assim. Tá indo muito bem no Spotify. Eu gostei bastante também. Eu vi algumas pessoas criticando porque ela tem um refrão que é justamente meio K-pop, né? É um pouco diferente do que as pessoas estão acostumadas a ouvir. Mas eu vi algumas críticas meio sem fundamento, dizendo que isso não tem nada a ver com o que o Bruno Mars costuma lançar. Sendo que a música é completamente algo que o Bruno Mars lançaria. Inclusive, se você for ouvir o primeiro disco dele, tem uma música lá que parece muito com essa, que eu acabei de esquecer o nome, mas eu vou lembrar. Vou falar aqui já.
Pode ir pra próximo que eu vou lembrar. Daqui a pouco ele lembra. Eu confesso pra vocês que eu não gostei. Não gostei do refrão, inclusive. O refrão é que me incomoda. O resto da música eu acho legal. Inclusive, o que me chama atenção nessa música... Runaway Baby. Runaway Baby, tá aí a música, galera. É uma coisa que me chama atenção nas carreiras solos das Blackpink, porque é esse o momento que estamos vivendo, né? Todas elas vindo aí, lançando suas músicas novas, de Mantra da Jennie, a Lisa lançando single atrás de single, e agora a Rosé com mais um. Me chamou a atenção porque ela foi a única que saiu um pouco do pop e do EDM. Ela foi pro rock, um pop rock dessa música. Eu acho que é um lugar diferente, é um lugar que as outras não estão fazendo, e por isso me chamou a atenção. Não vou desistir de você agora, tá, Rosé? Próximo single aí, estamos aí contigo. Gente, é um K-pop pra americano ouvir. Vai ser isso. A carreira delas eu acho que vai ser meio nessa vibe. Não espere que seja o K-pop raiz. E a gente sempre falou disso aqui. Inclusive, quando a Anitta lança a música lá pra fora, é isso que a gente vai ouvir. Mas eu tô achando maravilhoso. Eu tô achando que as três entregaram super. Amei, amei, amei. Eu coloquei aqui nas indicações os garotinhos, não por ser lançamento, mas porque eu assisti o show deles na última semana. E é muito bom. Incrível o show. Então, quem não conhece... O quê? O novo integrante da banda, eu vi. Tá. Pegou quem? Então quem não conhece, por favor, vai escutar. Brincadeira. Não peguei ninguém não, amor. Não peguei ninguém não. Eles são todos, aparentemente, são todos heterossexuais, né? Mas vamos saber. Ele é profissional, enfim. Paulo. Respeita. Ele foi jornalista. Eu estava trabalhando, não estava dando em cima de ninguém. Não peguei ninguém nesse festival. Mas foi por falta de oportunidade, vamos deixar bem claro aqui. Chega! Deixa o menino falar. Nada disso. Não foi nada por falta de oportunidade, me poupe. Enfim, o show dos garotinhos é muito bom. Eu fiquei, assim, positivamente surpreso, porque eles levantam demais a audiência. Então, quem não escutou o primeiro disco deles, que tá indicado, inclusive, em 3 categorias no Grammy, vá lá escutar, porque eles merecem demais a audição. E quem não conhece a banda, vai lá no meu Instagram, que eu gravei um conteúdo com eles. Deixa um like, deixa um comentário, vindo Pop Doc, pra eu saber que vocês foram lá ver meu vídeo. Olha como ele entrega entrevista. Ai, que bonitinho. Ai, entrevista é ela, amor. Ai, quem quiser também, eu também tenho entrevista no meu perfil, hein, gente? Só isso. Próxima indicação que a gente tem aqui na nossa lista é uma que eu adorei. É uma mistura que eu falei assim, ainda bem que se misturaram, porque tem a mesma energia. Foi a Kesha e a Charli XCX. Elas lançaram aí a música Spring Breakers, inclusive já era uma música que a galera tava falando assim, mas tem o nome da Kesha na divulgação, cadê o single? E veio aí. Eu adorei um post que fizeram falando assim, nossa, se parar pra pensar que alguns anos atrás a Kesha era a brat do momento. Eu falei assim, nossa, faz sentido. Então foi muito gostosinho ver as duas se misturando juntas. A música tem a cara das duas, eu acho que me soa divertido, tal qual, enfim, ver a Charli trabalhando com a Billie, ver a Charli trabalhando com o Troye Sivan. Eu acho que são... tem aquele espírito adolescente de querer viver a vida. Eu acho que ela e a Kesha vibram nessa energia. Então fica aí essa dica de uma música bem divertida. A outra indicação que eu tenho pra vocês é a música nova da Save the Liz com a Karol G, Não Me Cansaré. Eu achei muito boa, é um reggaeton muito gostoso. Nossa, que delícia de escutar. Eu ouvi, várias vezes já. Mas essa música tá muito boa com a Karol G. Já tem clipe, inclusive, as duas estão belíssimas no clipe. Puta que o pariu. Mas tá aí essa dica de um reggaeton gostoso. E uma artista que tá trabalhando na nova era dela, já lançou, se eu não me engano, o segundo single dela, eu acho. Posso estar falando besteira, depois eu vejo. Que é a FKA Twigs. FKA Twigs tá lançando aí Perfect Stranger. É o novo single dela com um clipe novo. E pra mim, a FKA é artista. Ela não vem pra brincadeira. Nenhuma era dela ela faz pela metade. Ela sempre mergulha de cabeça. E eu prefiro muito mais esse novo single dela do que o anterior. Esse aqui tá uma coisa bem mais... um EDM pesadão, assim. Então, gostei bastante. E o clipe, enfim, artista, né? Meu Deus do céu. O clipe do outro eu já tava gostando, mas desse aqui eu gostei mais ainda. Então fica essa dica aí de quem gosta da FKA Twigs. A gatinha está trabalhando. E por último, que eu tinha esquecido de colocar aqui na lista, mas é um artista que eu gosto de acompanhar, é o queridíssimo Tyler, The Creator. O nosso queridíssimo gostosinho, delicinha, o fofo, o gostoso, inteligente, o Tyler, ele está lançando um single novo, a era nova, na verdade, dele. E ele lançou esta semana, inclusive ele é contra a ideia de lançar músicas às sextas-feiras, ele falou isso durante uma entrevista. Ele lançou a música Noid, N-O-I-D. E aí já faz parte do seu novo projeto, que já tem nome, inclusive esqueci o nome do álbum agora, mas enfim, já foi lançado.
E eu gosto muito do Tyler porque ele é uma das figuras masculinas mais criativas que eu vejo musicalmente falando. E eu acho ele extremamente divertido, debochado, ele é experimental, ele brinca com as coisas. Noid, por exemplo, é um excelente exemplo disso. E já tem um clipe, inclusive, maravilhoso com a menina que faz a série The Bear. Fica aí essa diquinha pra vocês também. E é isso. Eu queria falar aqui que nem é lançamento, mas só a Marina Sena mesmo pra me fazer gostar de uma música do Pedro Sampaio, viu? Eu falei que esse álbum tinha muitos hits. Não, o único hit que tem é o da Marina Sena. Essa música deles parece intragável no primeiro momento, mas depois ela fica muito boa. Foi isso que eu queria dizer. Ai, gente, vocês não me acreditam. Mais uma vez o tempo me inocentando, né? Nossa, que pessoa pra precisar do tempo pra inocentar, né? Vou dizer minha frase de sempre aqui, né? Cruz credo. E eu não queria depender do tempo pra esse tipo de coisa. Vamos pros comentários? Vamos, que semana passada a gente falou sobre os comebacks icônicos do pop. E mais uma vez venho aqui pedir pra vocês, vão lá engajar nos vídeos que a gente publica. Agora que temos TikTok, aí vocês engajam mais ainda que aquela rede lá. Quanto mais se engajar, mais o vídeo roda. Porque dá trabalho, a gente colocou 2 vídeos aí no feed. Então, se depender de vocês engajando como vocês engajaram no último episódio, estamos bem. Então, estou feliz que vocês comentaram bastante. A Thalita _Pirus. Sim, tá escrito aqui, ó. Thalita _Pirus. Não sou eu que tô zoando. Ela comentou assim, Banda UO é muito nostalgia. Adorei o episódio e de retorno pra mim insuperável foi o Backstreet Boys. É verdade. Foi um grande Gosto, comeback. não amo, mas gosto. Inclusive, também assisti o show da Banda UO e foi tudo. Me Pois realizou a demais. gente perguntou, Viu o né? episódio a gente falou do comeback deles aí, onde estavam? Santana foi lá procurar Ele achou, ele foi atrás e ele achou. Isso que é amigo de verdade. A gente Nosso jogou a pergunta repórter pra de ele, rua. ele foi lá achar. Eu quero trazer o comentário que foi na nossa arte sobre o Popping Off, do Rodrigo Pereira, que falou assim, eita, esse off tá babadeiro, fi. A gente tá falando que o episódio tá babadeiro, a gente hablou. Teve uma galera comentando aqui que eu tava meio ausente no último episódio, que eu falei pouco. O motivo está revelado no Popping Off. Quem quiser saber verdade. de que foi Eu achei que você ia revelar, pouco, eu já ia falar, não, pelo eu amor de falei Deus. no Popping Off, porque foi que eu fiquei caladinho no último episódio. Exato. É isso. E foi Olha, o babadeiro. Anderson Mangueira comentou aqui o seguinte. Posso ser polêmico, por favor, não me cancelem, mas o comeback do Justin Timberlake com a era de The 2020 Experience depois de um hiato de 7 anos foi grande pra mim. Agora, se for um comeback nostálgico, sem dúvida, Sandy Júnior, Rouge, RBD e Spice Girls foi bem impactante. Olha, Anderson, fique Concordo. tranquilo, pois eu estou com você em todas as citadas aqui. Inclusive, pra mim, a melhor era do Justin Timberlake é a 2020 Experience. Que caralho de álbum bom. Puta que Foi pariu. muito Toda bom, hora é. eu volto nesse álbum. Porra! Vamos ter que defender mesmo, porque estarei Nesse- com você nas trincheiras, porque o The 2020 Experience é o álbumzão. Juro, ninguém na face da terra consegue me convencer que esse álbum é ruim. Ninguém, juro. E aí o Eliseu, que tá sempre aí, ouve nossos episódios antigos e comenta, faz comentários retroativos, adoro. Ele comentou assim, já temos um episódio falando sobre a influência de artistas latinas no pop mundial, fenômenos como Shakira, Anitta, Rosalía, Becky G, Karol G, J-Lo, Thalia. Temos. Aí que vem o Jump of the Cat. Sim, No Jump of the Cat. nós temos, inclusive comentamos lá, o episódio 76, Pop Latino, e aí a gente botou assim, desafio achar algum que não temos. E aí o Eliseu, como um bom Eita! ouvinte do Pop Doc, ele foi lá e cutucou a onça, e aí ele botou filme biografias de artistas pop. Tem? E aí, é o seguinte, eu vou te contar, Eliseu, a gente ia gravar esse episódio e a gente desmarcou, acho que quase de última hora, que a gente ia fazer na época que a J-Lo lançou aquele documentário Halftime, e a gente ia fazer as filme-biografias e nunca fizemos. Então ficou o desafio. Na verdade, esse episódio da Cindy Biografias, desde que eu lancei o Pop Doc, ele tá pra ser feito, assim, Ele uns tá, 2 anos. ele tá no Mas é porque a gente rascunho. precisa assistir todas as Cindy Biografias pra comentar todas elas. Tem que fazer maratona, selecionar a isso. lista e assistir todas depois. Mas O fica o desafio. Luan.Zara4, ele comentou, ele fez uma crítica ao episódio. Oh, Mas eu vou ler porque eu gostei que ele se mostrou um ouvinte assíduo. Os episódios são sobre os maiores comebacks do pop, mas só citaram 3 de fato relevantes, Britney, Mariah e Taylor. A maior parte do episódio é pra falar de grupos que voltaram, que vocês já falaram no episódio de nostalgia, e ainda citar Kesha, Fergie e Black Eyed Peas, que de grande comeback não tem absolutamente nada. Nossa, A esculachou gente a gosta Fergie, sempre. Ele coitada. esculachou, mas eu gostei que ele teve aqui substância, entendeu?
Ele falou que no episódio de Nostalgia a gente também citou bandas que estão voltando. Então ele se mostrou um ouvinte assíduo. Obrigado, Luan. A sua discordância também é importante para a gente. O arroba dele é Luan, mas o nome dele é Giovanni Martins. É Giovanni Martins? É o nome eu entrei no perfil pra saber. O Paulo foi atrás do hater. Os famosos haters. Não, Pode só comentar. Ele não é hater. Ele não é haters, também. Ele escuta o Pop Doc. Não, eu tô brincando. E depois ele ainda fez um outro comentário também ácido. Meu Deus, outro? Cadê o outro? Foi, ele botou assim, gente, aonde que o Ruge faz comeback todo ano? Vocês nem pesquisam antes de falar. As meninas voltaram em 2010. Mas aí ele também não entendeu o deboche. Não, mas aí a gente consertou ele, porque sim, foram 3 comebacks na verdade, é porque ele contou 2017 e 2018 como se fosse o mesmo, mas não foi o mesmo comeback. Não foi o mesmo. Então vai ser hater direito, tá? Vou esperar o próximo episódio, o que você vai criticar a gente? Vamos lá, Luan Giovanni, o que você vai criticar dessa vez? Vai falar que a gente não citou a morte de quem? Mas a gente gosta, também são críticas construtivas, essa da nostalgia, por exemplo, super concordo. Enfim, é bom a gente Pode ser sempre ler. Também, a gente gosta que comentem. Pra mim é isso. O importante é estar na boca do povo. Então, se vocês estão comentando, significa que vocês estão ouvindo, por isso que ele gosta de barraco, escutando. né? E se vocês irritarem muito, o Xande, ele vai responder. Porque ele aceita críticas, mas também não fica calado. Não fica calado. Então ele responde também. Então é isso. Tá tudo certo. Estamos em casa. É isso, meus amores. Você aí que escutou o episódio até agora, quiser comentar também, participar desses debates sobre pop, vai lá no nosso arroba DocPopcast no Instagram e comenta na arte maravilhosa desse episódio. É isso. Um beijo até o final da semana, se você for apoiador. Agora, se você não for, sinto muito até semana que vem. Sinto muito. É isso. Só vai ouvir a gente gemendo na semana que vem.